Olá, futuro aprovado, futura aprovada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à correção das questões de língua portuguesa que foram cobradas no concurso do TRF3, que aconteceu agora, dia 28 de julho, e foi organizado pela banca FCC. No vídeo anterior, nós fizemos a correção das questões de 1 a 5, e no vídeo de hoje nós faremos a correção das questões de 6 a 10, ok? Vamos lá então? Atenção! Para responder às questões de número 6 a 10, leia o texto abaixo. O nascer da Terra. Às vezes tento imaginar o mundo sem literatura. Eu sentiria a falta dos livros nos aviões. Livrarias e bibliotecas teriam um espaço de sobra nas estantes, e as minhas não estariam transbordando. A indústria editorial não existiria como a conhecemos, nem a Amazon, e não haveria nada em minha mesa de cabeceira quando não consigo dormir à noite. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido, se as histórias só fossem contadas oralmente e nunca tivessem sido escritas. O mundo assim é quase impossível de imaginar. Nosso sentido de história, da ascensão e queda de impérios e nações seria completamente diferente. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida, porquanto a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras em que foram expressas. A literatura não é apenas para os amantes dos livros. Desde que surgiu, há 4.000 anos, ela mudou a vida da maioria dos seres humanos que vivem no planeta Terra. Adaptado de Martin Puchner, O Mundo da Escrita, tradução Pedro Soares Maia, São Paulo, Companhia das Letras, 2019. Uau! Que belo texto, não? Mais uma vez, aqui nós temos um texto dissertativo argumentativo, assim como o primeiro texto referente às questões de 1 a 5. Dissertativo porque ele discorre sobre um determinado tema, e aqui ele está discorrendo sobre a importância da literatura para a história mundial, seja no campo da vida privada, seja no campo da filosofia, da política, da religião, ok? E ele está discorrendo acerca das diferenças que existiriam no mundo caso a literatura não existisse e caso tudo aquilo que nós conhecemos, toda a nossa história, fosse contada apenas pelas tradições orais, apenas pela transmissão oral, certo? E o texto é argumentativo porque ele expressa claramente o seu ponto de vista, né? Ele traz um ponto de vista conclusivo acerca desse tema, que é qual? Justamente a importância da literatura e a imprescindibilidade da literatura para o mundo como nós conhecemos hoje, ok? Esse é o ponto de vista dele. Então, vamos ver como a FCC vem cobrar esse texto nas questões de 6 a 10. Questão de número 6. O autor, ao discorrer sobre literatura, destaca como aspecto fundamental: alternativa A, a necessidade de mais livrarias e bibliotecas para acomodar a quantidade crescente de livros? Não, né, pessoal? Nada disso. Alternativa B, a importância dos livros como fonte de entretenimento durante viagens de avião? Não, né? Absolutamente. A única coisa que ele fala sobre isso é que se não existisse literatura, ele sentiria falta dos livros nos aviões, certo? Alternativa C, o impacto da literatura na formação da história, das ideias filosóficas e políticas? Perfeito. É exatamente essa a ideia central do texto.
o impacto da literatura na formação da história, das ideias filosóficas e políticas. Esse é o nosso gabarito. Vamos ver por que as outras estão erradas. Alternativa D. A influência da literatura na transformação das crenças religiosas ao longo da história? Não, né? Nada disso. Ele não diz sobre isso. Alternativa E. A exclusividade da literatura como interesse para os amantes de livros? Não, absolutamente. No final do texto, ele diz exatamente o contrário disso, né? Ele diz que a literatura, ela não é importante apenas para os amantes dos livros, mas ela tem um impacto para a maioria das pessoas que vivem no planeta Terra desde o seu surgimento há 4.000 anos, ok? Portanto, a alternativa E também está errada. Gabarito, alternativa C. Mais uma vez, assim como algumas questões do vídeo anterior, temos aqui uma questão puramente interpretativa. E aí, quero saber de vocês o que vocês acharam dessa questão e o que vocês acham de questões interpretativas. Me contem aqui nos comentários. E você que fez a prova, me conte também o que você achou, enfim, se teve alguma dúvida relacionada a essa questão 6. Questão 7. O principal contraste apresentado pelo autor decorre da alternativa A, divergência entre a disponibilidade de livros físicos e a praticidade da leitura digital nos tempos atuais. Não, né, gente? Absolutamente, ele não faz esse contraste entre livros físicos e livros digitais, né? Isso não é abordado no texto. Alternativa B, oposição entre a indústria editorial digital e a tradição oral na transmissão de histórias pessoais e coletivas? Também não, né? Ele não faz ele não discorre acerca dessa oposição, né? Ele nem fala do mundo editorial, né? Do mundo editorial digital. Isso, ele fala sim da transmissão oral, mas não em oposição ao mundo editorial digital, né? Alternativa C, diferença entre a escrita como forma de registro documental e a oralidade como meio de transmissão cultural? Perfeito, é isso mesmo. Esse é justamente o principal contraste que ele aborda ao longo de todo o texto, né? Qual contraste? A diferença entre a escrita como forma de registro do conhecimento e a oralidade como forma de transmissão desse conhecimento, caso a escrita não existisse, né? Caso a literatura não existisse para registrar ideias filosóficas, políticas, religiosas, enfim. Portanto, esse é o nosso gabarito, mais uma vez, alternativa C. Vamos ver as outras. D. Discordância entre a valorização da literatura e a falta de reconhecimento das artes visuais no mundo atual? Absolutamente, né? Essa aqui fugiu completamente. Ele não fala absolutamente nada acerca de artes visuais. Alternativa E. Confrontação entre preservação das crenças religiosas através da escrita e seu esquecimento na tradição oral? Não, né? Ele até diz que as principais crenças religiosas poderiam ser perdidas caso a literatura não existisse, mas ele não faz uma confrontação entre a preservação das crenças religiosas através da escrita e o seu esquecimento. Enfim, existe esse comentário no texto, existe sim esse contraste, mas ele não é o principal, ok? Então, realmente, gabarito, alternativa C. Mais uma vez, questão puramente interpretativa. Questão 8. Livrarias e bibliotecas teriam um espaço de sobra nas estantes. O termo sobra está sublinhado. No trecho acima, a classe gramatical da palavra sublinhada é... Bom, aqui, questão puramente gramatical,
né? Em oposição às duas anteriores que foram puramente interpretativas. Vamos relembrar classes gramaticais. Sobra. O que é sobra? Sobra é um nome, certo? Que designa algo que está em excesso, ok? Essa é a definição de sobra, ponto. Qual a classe gramatical das palavras que designam algo? Qual a classe dos nomes? Como a gente chama gramaticalmente aquelas palavras que são nomes? Será que a gente chama de adjetivo? Será que a gente chama de verbo? Será que a gente chama de advérbio? Será que a gente chama de conjunção? Não, né, pessoal? Nenhuma dessas alternativas. As palavras que designam nomes, as palavras que são nomes, que servem para nomear algo, como no caso da palavra sobra, que serve para nomear aquilo que está em excesso, pertence à classe gramatical dos substantivos, ok? Portanto, a palavra sobra é um substantivo, a alternativa B é o nosso gabarito. Questão bem tranquilinha, né? Do ponto de vista gramatical. Me contem aqui agora o que vocês acharam dessa questão e se vocês gostam de questões gramaticais, enfim, vocês que fizeram a prova e quem não fez também, me conte se ficou alguma dúvida, enfim, quero ouvir vocês aqui nos comentários. Questão 9. Ele traz um trecho do texto. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras em que foram expressas. Em que são os termos que estão sublinhados. Substitui adequadamente a expressão sublinhada. Então, vamos lá. Em que? Vamos entender o que qual a classe gramatical e qual a função que a expressão em que cumpre nessa frase. Em que é a junção da preposição em com o pronome relativo que, ok? Então, isso é o em que, a junção entre a preposição em e o pronome relativo que. Portanto, em que é a junção ou a fusão da preposição em com o pronome relativo que, ok? Qual é a função do pronome relativo? Porque a função da preposição é acompanhar o pronome, certo? É a função, nesse caso, né? A função da preposição é simplesmente acompanhar o pronome, ok? E fazer a regência do verbo, né? Mas qual é a função do pronome relativo? O pronome relativo tem como função se referir a um termo da oração, tá? Então, vamos registrar isso. O pronome relativo tem como função se referir a um termo da oração sem precisar repeti-lo, ok? Então, para ficar mais claro, eu vou reescrever essa oração fazendo o desmembramento dela em duas orações. E aí vocês vão perceber que o em que vai desaparecer e essa oração vai ser transformada em duas. Então, vamos lá. Reescrevendo. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras, ponto.
Essa é a primeira oração. Segunda oração, que vai substituir em que foram expressas. Ela vai ficar assim. Quase todas as crenças religiosas foram expressas nas escrituras, ok? Então, olha como essa oração ficou sendo desmembrada em duas. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras. Ponto. Essa é a primeira oração. Segunda, quase todas as crenças religiosas foram expressas nas escrituras. Percebam que o termo escrituras, ele está sendo repetido quando eu desmembro e transformo uma única oração em duas, eu tenho escrituras se repetindo. Para que eu não use essa repetição, porque isso fica estilisticamente feio dentro de um texto, eu uso a preposição mais o pronome relativo. Então, ao invés de eu dizer quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras, quase todas as crenças religiosas foram expressas nas escrituras, eu digo quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras em que foram expressas. Entendem? Então, em que retoma o pronome relativo que, retoma o termo escrituras, ok? E o em é a preposição que acompanha o que, assim como o nas acompanha escrituras. Conseguem acompanhar um raciocínio? Da mesma maneira que eu tenho todas as crenças religiosas foram expressas nas escrituras, porque quem é expresso em algum lugar, então nas escrituras. Quando eu junto essas duas orações em uma única oração pelo pronome relativo que, eu preciso também de uma preposição que é o em, ok? Então, fiz toda essa explicação com vocês para a gente entender por que o pronome que, junto com a preposição em, ou seja, em que, porque ele estava presente nessa frase. Eu quero encontrar um outro pronome relativo que possa substituir o em que. Qual outro pronome relativo além do que nós temos? O qual, certo? Qual, e aí nesse caso nós podemos ter o qual, os quais, a qual, as quais, certo? Mas lembra que eu tenho uma preposição que precisa acompanhar o que? Porque quem é expresso em algum lugar. Então eu disse que todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras em que foram expressas. Então, se eu trocar o que por qual, eu preciso fazer a concordância e a regência correta, certo? Então, vamos trocar por qual? Ficaria assim, olha, leiam. Todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras nas quais foram expressas. O nas substitui ali o em, do em que, e o quais substitui o que, ok? E aqui eu fiz a concordância de
gênero, certo? Porque eu estou falando de se o pronome está retomando escrituras, então a preposição eu não posso dizer em quais ou nos quais, eu preciso dizer nas quais. E eu fiz a concordância também de singular e plural, justamente porque está retomando escrituras. Então eu não posso dizer com as escrituras na qual foram expressas. Não, eu preciso dizer com as escrituras nas quais foram expressas. Entenderam? Então, o pronome, o outro pronome relativo que substitui corretamente o em que, nesse caso, é nas quais, ok? Vamos procurar. Das quais, não, né? Eu não poderia dizer com as escrituras das quais foram expressas, porque quem é expresso em algum lugar. Sobre as quais também não, quem é expresso não é expresso sobre, mas sim expresso em. Cujas as quais nem existe, pelo amor de Deus, morri com essa alternativa. Alternativa D, nas quais, perfeito, quem é expresso em algum lugar. Alternativa E, as quais, não, né? Porque aqui falta a preposição. Quem é expresso em, ou na, ou no, ou nas, ou nos, ok? Portanto, gabarito, alternativa D. Questão número 10. A relação estabelecida pela oração subordinada, por quanto a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita, segundo parágrafo, em relação à principal é de. Vamos voltar a este trecho. Aqui, ó. Ele diz assim: a maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida, porquanto a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita. Então, aqui eu tenho duas orações, certo? Uma principal e uma subordinada. Não vou entrar profundamente nesse tópico das orações subordinadas com vocês agora, porque não é o objetivo. Mas muito em breve teremos aulas deliciosas para estudarmos as orações subordinadas, tá bom? Não precisam chorar, ok? Mas ele já está dizendo, né, que a oração por quanto a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita, ele já está dizendo aqui no enunciado da questão que ela é uma oração subordinada. E ele quer saber qual é a relação que ela estabelece em relação à oração principal, ok? Então vamos entender o que o texto está dizendo para a gente conseguir compreender essa relação a partir do sentido do texto. O que ele diz? Que se as ideias filosóficas e políticas fossem transmitidas somente pela tradição oral, a maior parte delas teria sido esquecida ou nunca teria existido, porque a literatura que deu origem a essas ideias filosóficas e políticas não teria sido escrita. Entenderam? Então, aqui nós temos o quê? Uma relação de causa e consequência. Qual a causa? A literatura que deu origem à maior parte das ideias filosóficas e políticas não teria sido escrita. E qual a consequência? A maior parte das ideias políticas e filosóficas nunca teria existido ou teria desaparecido, ok? Eu vou reescrever essas duas orações para que essa relação de causa ou causalidade, tanto faz, e consequência fique mais clara para vocês. Então, a oração que é originalmente subordinada, causal, eu vou colocar como principal,
E a oração que é originalmente principal, eu vou colocar como uma oração subordinada consecutiva, para vocês verem que a ideia de causa e consequência permanece exatamente a mesma, mesmo com a inversão da posição das orações. Vamos lá. A literatura que deu origem à maior parte das ideias filosóficas e políticas não teria sido escrita. Essa oração principal, ok? De forma que a maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida. Leiam essa frase. A literatura que deu origem à maior parte das ideias filosóficas e políticas não teria sido escrita, de forma que uma conjunção consecutiva, a maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida. Percebem que, da mesma forma que no texto, eu tenho causa e consequência. Vamos ler para a gente pôr uma pedra nesse assunto e ficar claro de uma vez por todas que a relação que se estabelece é uma relação de causa ou causalidade. Vamos substituir a conjunção porquanto pela conjunção porque. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida porque a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita. Pronto, agora colocamos uma pá de cal para ninguém mais ter dúvida de que a relação subordinada estabelece com a oração principal uma relação de causa ou causalidade, ok? Então, a oração principal é uma consequência da oração subordinada, que é a causa. Vamos ver nas nossas alternativas? Alternativa A, causalidade. Muito bem. A de aprovado, ok? Esse é o nosso gabarito. Alternativa B, temporalidade? Não. Alternativa C, concessão? Não. D, finalidade? Não. E, comparação? Também não. Como eu disse, não vou explicar para vocês o sentido de cada uma dessas outras quatro, porque não é o objetivo aqui da nossa aula. O que importa é que vocês entendam que, neste texto, essa oração subordinada estabelece com a oração principal uma relação de causalidade por todos os motivos que nós acabamos de dizer anteriormente, ok? Portanto, gabarito alternativa A, e assim nós encerramos a correção das 10 questões de língua portuguesa cobradas no concurso do TRF. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem alguém que fez a prova, por favor, compartilhem este vídeo. Não percam as próximas aulas. Espero vocês. Um grande abraço e bons estudos!